afraid maybe you'd be gone. Murph told me about you being fired. I'd like to bust that madman in the face. I've lost jobs before, and better ones than this. Yeah, but you didn't lose it. It was me and Nick. If you hadn't stuck your neck out to help us, this wouldn't have happened. I knew what I was doing. Well, you don't think I'm going to let you leave town like this? What do you want me to do? Grab a plow and start farming? Well, at least you can stay with us until you find something to do. Next, you'll want to pin a flower in my hair and marry me. Why not? You talk like 16, but I'm thinking like 60. I know better. Forget about me, Steve. But I don't want to forget about you. I want you to stay right here. But you're wasting your time. Look, Steve, you've still got Kansas in your hair. Every time you see a piece of ground, you want to settle down. Well, somewhere there's a nice girl, not a juke joint sister like me. Why don't you stop treating me like a kid brother? I've done a little kicking around myself. Sure, but it hasn't changed you, Steve. Well, I'm sick of this place already. Sort of glad to get rolling again. That's the kind of a gal I am. Where are you going? Oh, I don't know. Bay City. Lots of juke joints there. And after Bay City? Well, there are lots of places. I'll keep moving. How do you think it makes me feel, letting you go like this? I can take care of myself. Bye, Steve. That was goodbye. All right. Is it okay if I give you a lift to Bay City? Okay. I like you, Steve. More than you think. Estamos aqui para a segunda edição do programa Encontro Marcado. Um programa que sempre que eu e meu irmão, meu amigo Cristóvão do Espírito Santo, esse grande pensador brasileiro, sempre que a gente se encontra, a gente escolhe um assunto na hora, assim, de improviso, e para fazer um vídeo e falar sobre esse assunto. A primeira edição foi sobre o grande ator Clint Eastwood. E hoje nós vamos falar sobre outro ator e um grande presidente. Sem dúvida nenhuma. Aliás, ele é conhecido mais como político, como presidente que como ator. Apesar de ter tido alguma carreira no cinema, sim. De quem que a gente está falando? Ronald Reagan. O ator americano, ex-governador da Califórnia e ex-presidente norte-americano, para muitos, o melhor presidente da história daquela nação. O Cristóvão sabe tudo sobre este personagem importante da história e nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Reagan foi um ator de Hollywood, fazia muitos filmes de faroeste, filmes de guerra, alguns dramas, filmes de romance. Era um ator mediano, nunca teve o status ali das grandes estrelas do cinema de Hollywood, mas teve a sua importância durante algumas décadas atuando nos filmes produzidos em Hollywood. Fez alguns trabalhos ao lado de atores como Cary Grant, como Errol Flynn, que são estrelas de primeira grandeza, mas passou pelo cinema americano, mas como um ator mediano, fazendo filmes que o pessoal chama de filmes classe B, que são filmes sem grandes orçamentos, sem grandes produções, a maioria faroestes, que era a moda, né, ali nos anos 30, anos 40, quando ele atuava. E aí, depois dessa carreira bem sucedida, porque foi longeva, né, não foi uma estrela de primeira grandeza, mas fez muitos filmes, ele se tornou político. Como político, o primeiro cargo dele já foi direto governador, Cristóvão? Ou ele teve algum outro cargo menor antes? Eu acredito que ele não tenha tido nenhum cargo de peso, né, relevante antes. Ele realmente já, como ator, numa região já conhecida, em que os atores eram bastante conhecidos, Califórnia, ele se lança candidato pelo Partido Republicano, inclusive, a governo daquele estado. Sagra-se vencedor, se torna governador da Califórnia. Lembrando que falar isso hoje é motivo até de perplexidade, porque hoje a Califórnia é dominada pelo Partido Democrata
dificilmente um republicano conseguirá algum espaço naquele estado, se tornou monoliticamente democrata. Mas até recentemente, por exemplo, Arnold Schwarzenegger chegou a governar aquele estado. E Reagan foi governador de um estado que era conhecido como um estado até conservador. É bom lembrar que nem todo mundo é obrigado a saber disso. O Partido Republicano nos Estados Unidos tem como, digamos assim, ideologia ou posicionamento ser um partido conservador, o que a gente chama de partido de direita. O Democrata é um partido que eles hoje usam esse nome que eu acho horrível, de progressista, ou seja, um partido de esquerda. Por isso o Cristóvão levantou digamos, esse fato que poderia soar espantoso se fosse anos atrás. Hoje a Califórnia é um partido dominado pela esquerda norte-americana, pelo Partido Democrata. E o Arnold Schwarzenegger, que foi outro ator norte-americano, também já foi governador da Califórnia, mas esse foi pelos democratas. Não, foi pelos republicanos. Republicano também? Republicano. Apesar de ser a gente chama de Rhino, o Schwarzenegger é um republicano no meio do caminho para ser democrata. Bem menos conservador que o Ronald Reagan. Mas foi o último governador republicano a conquistar aquele estado. Depois disso, nunca mais aconteceu. Então está aí, já são 2 ex-atores, o Arnold Schwarzenegger, esse sim muito bem sucedido comercialmente, né? Fez filmes de grandes bilheterias, alguns filmes que se tornaram ícones da cultura popular, como O Exterminador do Futuro, Conan o Bárbaro e tantos outros filmes. Lembrando que ele é austríaco. E ele era um levantador de peso, né? Ele ganhou o prêmio de Mr. Universo, né? Aqueles homens fortes. Fortes não, musculosos, né? Diferente de homem forte. E ele, ao contrário do Reagan, teve uma carreira muito mais bem sucedida do ponto de vista comercial, mas era como ator irrelevante, era péssimo ator, tinha uma presença boa de câmera, mas atuava muito mal. Eu costumo brincar, viu, Cristóvão? Na época eu brincava muito, que o melhor papel que um ator no mundo já fez foi o Schwarzenegger quando fez o papel de um robô. Sim. Porque quem é que com aparência humana pode passar tanta falta de expressão, né, de vazio como ele? É claro que é uma brincadeira. Eu gosto muito de alguns filmes dele. O Exterminador do Futuro, por exemplo, eu adoro. Sim, tem um outro, acho que se eu não me engano, não sei se é Vingador do Futuro, alguma coisa assim. Vingador do Futuro. A tradução, ele tem outro nome em inglês. Também é um filme muito interessante. Fez filmes engraçados, comédias. O Vingador do Futuro foi um dos primeiros filmes em que a Sharon Stone apareceu para o cinema, fazendo um papel, inclusive, pequeno no filme. Inclusive, ela está irreconhecível, né? Quem vê depois Instinto Selvagem e vê ela nesse filme não a reconhece. Mas assim, ele tem bons filmes. Agora é o contrário. Não vamos falar sobre isso com mais detalhes. Cristóvão, para ser sincero, depois que eu assisti Instinto Selvagem, eu mesmo passei a não me reconhecer. Tamanha é a beleza da Sharon Stone naquele filme. Ela tá bem mais bonita naquele filme do que nesse Vingador do Futuro. Ela tava começando. Mas eu estava dizendo o seguinte, o Schwarzenegger, ele é um ator mais reconhecido do que era o Reagan como ator. Em compensação, o Reagan foi um político, vamos falar sobre isso, de dimensões muito maiores que o Schwarzenegger. Não tem dúvida. Eu estou começando nossa conversa, nosso bate-papo informal. Você quer como se nós estivéssemos uma mesinha tomando um café, um chopinho, alguma coisa assim, e jogando assunto fora, que é um programa informal, criado assim meio no improviso, e os assuntos também não são planejados, não são projetados. O Cristóvão vem aqui ao meu home studio para ele gravar o programa semanal dele neste canal, que é o programa Consenso Crítico. Hoje ele gravou 2, já tem 2 na gaveta para saírem, um na próxima semana e o outro na semana seguinte. E a gente aproveita quando o tempo permite e grava um programa que a gente criou o nome de Encontro Marcado, que inclusive esse nome foi inspirado em um grande filme. Sim, você já assistiu? Com Brad Pitt e Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, que é um filme excepcional também. Aliás, o Anthony Hopkins é um ator que um dia eu quero falar sobre ele aqui no canal, viu? Porque o cara que fez a série do Hannibal Lecter, que eu adoro aquela série, porque eu acho fascinante a história do psicopata, aquela coisa toda.
E, aliás, o Anthony Hopkins é um dos maiores atores da história. Você deve ter assistido Lendas da Paixão, assisti né? muitos filmes com ele. É um grande ator, um ator excepcional. Inglês. Inglês. Todos os papéis que ele representa são excepcionais. É um dos grandes atores desse século, sem sombra de dúvida. Já está com uma Desse século não, né? Do século passado e também entrando nesse século, né? Também atua em filmes nesse século. É um grande ator, já está com a idade um pouco mais avançada, mas tem muito a nos trazer, eu tenho certeza. Quantos séculos você viveu? Eu vivi 2. Qual que é o século que você mais gosta? O século XX. Ainda mais com o que está acontecendo ultimamente, a gente fala sobre isso no canal, não dá nem para imaginar algo diferente, né? Foi o século em que nós éramos livres realmente. E eu sou de uma geração, você também, que conheceu a brincar na rua até tarde, dormir com as casas abertas, o carro aberto. A gente viveu essa vida que ninguém nem imagina hoje. Em pouco tempo se degradou completamente, infelizmente. Eu vivo a falar sempre, né, até de uma forma meio irônica, uma forma meio jocosa, que eu digo sempre assim: o século XX é o melhor século que eu vivi. E o século XIX é o melhor século que eu não vivi. Sim. Porque tudo que eu sei do século XIX, surgimento do cinema, fotografia, os grandes escritores, os poetas franceses, muita coisa fantástica aconteceu no século XIX, apesar que aconteceu também um fato lamentável, que é melhor deixar para lá, mas uma ideologia nasceu neste século, né, Cristóvão? Uma ideologia maléfica, mas vamos deixar isso para lá, não é assunto aqui hoje. Nós vamos falar do grande presidente norte-americano, Ronald Reagan. Foi o 40º? Acredito que sim, o 40º presidente. Logo no início do seu mandato, ele sofre um atentado, com 60 dias mais ou menos, gravíssimo, por pouco ele não perdeu a vida. O que o salvou foram seus seguranças, né, que se jogaram na frente das balas, foi um atentado a tiros. Ele foi atingido no pulmão, mas conseguiu sobreviver e conseguiu concluir a sua presidência normalmente, mas foi assim, por um triz, já não seria o terceiro presidente assassinado nos Estados Unidos. 2 foram assassinados, Abraham Lincoln e John Kennedy, e seria o terceiro, né? Por pouco isso não aconteceu. Um presidente conservador, né? Depois de governos democratas que destruíram os Estados Unidos também naquela época, ele sucede Carter, que foi um presidente que devastou a economia americana, gerou uma inflação imensa. Ele vem para tentar consertar tudo isso com um olhar mais conservador. Se dá muito bem nesse processo, né? Com ele a América voltou a ser o que se propunha a ser, conseguiu dar a volta por cima, mas ele pegou um país estraçalhado. E foi durante o governo dele que começou a Guerra no Golfo? Não, a Guerra no Golfo ela começa com George Bush, o pai, já no final dos anos 80 e dos anos 90. Ele foi o homem da guerra contra o Irã, que pegou a guerra Irã-Iraque. Ele teve, inclusive, um trabalho de tentar influenciar o Irã, né, para derrubar o regime muçulmano que estava ali estabelecido. Contrário, né? Contrário. Ele apoiou o Iraque contra o Irã. Exatamente. Porque o Irã estava surgindo os ayatollahs, né? Sim, o Khomeini, por sim. exemplo, foi o... Inclusive teve aquela questão do sequestro dos americanos da Embaixada Americana, exato, aquela luta para libertá-los. Ele vivenciou muito esse período. Fez operações secretas tentando desestabilizar o regime iraniano, não foi muito bem sucedido nessa tentativa. Agora, uma coisa que o Reagan tem, que eu acho que é uma luta admirável, e você vê fotos do Reagan com cartazes, né, abaixo o comunismo, coisa nesse sentido, foi a luta que ele empreendeu com o Papa João Paulo II e Margaret Thatcher contra a cortina de ferro, contra a União Soviética. Nisso aí ele foi incansável, foi um guerreiro, ele é um dos grandes responsáveis pela queda do Muro de Berlim, ao lado da Thatcher e do Papa João Paulo II. Ele foi um guerreiro atentado incansável. que o Paulo II sofreu foi durante o governo do Reagan, né? Do Reagan também. Foi um em sequência do outro, lembrando, né? O seguinte, essa tríade, Thatcher, João Paulo II e Reagan, todos os três, mais ou menos no mesmo período, sofreram atentados. Thatcher quase morreu num atentado ao seu hotel na Irlanda, quando ela negociava com o IRA, que é o Exército de Libertação Irlandês. Inclusive, ela perdeu pessoas próximas, queridas, nesse atentado à bomba. O João Paulo II quase morreu na Praça de São Pedro e o Reagan quase morreu nesse atentado que ele sofreu no início do seu mandato. Então, os três foram atacados nesses anos 80, né? Por N razões. Não estou falando que tem relação essas tentativas, por razões diferentes, mas sofreram muito com isso. Em relação a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, eu acho que tem uma relação total. Talvez a do Papa não, precisava a gente estudar mais o caso, compreender mais para saber se tem algum tipo de correlação. Mas a luta
da Thatcher e do Reagan contra o comunismo, contra o regime socialista da União Soviética foi muito grande. E não há dúvida que esses atentados têm algo a ver com isso ou não. Porque esses regimes lá do Irã foram todos financiados pela União Soviética, que armou aquele país, ou não? Eu estou errado? Não, sim, sua análise está correta. A gente não pode assim, estabelecer de forma direta. Não, eu digo de uma nexo forma de causalidade, ampla, né? Mas assim, sem dúvida nenhuma, né, eram pessoas indesejadas. Quer dizer, esse avanço da mentalidade revolucionária, apesar da queda da União Soviética, já estava disseminado no mundo. A própria KGB, que foi talvez a maior organização pública construída na história, a KGB chegou a ter no seu auge em torno de 2 milhões de empregados, financiados com dinheiro do partido. A KGB tinha um orçamento tão grande que não cabia no orçamento geral da União Soviética. Tinha um orçamento separado e quase limitado. Quer dizer, a União Soviética passando fome, o povo na miséria, mas sustentava uma elite burocrática que cuidava dos interesses da KGB no exterior. Lembra que a KGB não fazia só espionagem. A principal função da KGB, isso está demonstrado em vários depoimentos, depois que caiu a cortina de ferro, a principal função da KGB era subverter o Ocidente, patrocinar eventos culturais, investir em partidos de esquerda no Ocidente, em políticos de esquerda em vários países. Aqui no Brasil, inclusive e sobretudo, né? Sim, a TASS, que era a agência de notícias da União Soviética, a famosa TASS, ela tinha na sua lista de pagamento vários jornalistas brasileiros que até admitiram que estavam na folha de pagamento da KGB. Então, quer dizer, ela realmente tinha como propósito principal, e gastava bilhões de dólares nisso, desestabilizar o Ocidente, subvertendo o país, influenciando a educação das universidades, influenciando os políticos e assim por diante. Isso ela fez muito bem, até o final desse regime. Inclusive, já que o assunto tem algo a ver com cinema, nós estamos falando aqui de um ex-ator que se tornou presidente, um dos homens da KGB no Brasil, financiado, treinado, preparado pela KGB, é um sujeito que hoje está se tornando, entre aspas, herói numa narrativa falsa criada pelo cinema brasileiro. Sabe de quem que eu estou falando, pessoal? Carlos Marighella. Que era um homem da KGB no Brasil. E um homem branco, um soldado treinado e financiado por um regime de opressores brancos, que eram os russos da União Soviética, para implantar no Brasil o comunismo nos moldes que foram implantados em Cuba. E esse homem hoje foi transformado pelo cinema brasileiro, cinema entre aspas, tá? Porque aquilo para mim é um panfleto, não um cinema. Em um homem negro que lutava pelos pobres, pelos oprimidos, Cristóvão. Não, sem dúvida, uma distorção histórica imensa. Uma distorção, não, uma mentira, né? Uma mentira. Que só é possível. Distorção é uma palavra muito bonitinha. Isso só acontece porque o país foi totalmente subvertido nos últimos anos. Essa que é a verdade. Quer dizer, o Brasil está tomado por isso, esse tipo de mentalidade. Você me mostrou hoje nos bastidores, no celular, um vídeo de uma escola de elite no interior de São Paulo, de jovens de classe média alta, com a bandeira do PCB, enaltecendo o PCB, numa escola particular. A mensalidade ia ser uns 3, 4 mil reais por mês. Quer dizer, o pai financiando a doutrinação do filho, as meninas todas com uniforme de ginástica, carregando a bandeira do PCB, fazendo graça. E não é troça, isso aí realmente é a convicção que elas estão tendo, sendo doutrinadas dentro da escola. Você me mostrou isso hoje. PCB é o Partido Comunista Brasileiro. Quando eu falei do fato lamentável no século XIX, eu não quis prolongar, porque não é o assunto desse vídeo, eu estava me referindo ao surgimento do comunismo por meio de Karl Marx, ali em meados do século XIX, né? Sim. Então, foi um fato muito ruim para aquele século, porque nós estamos sofrendo consequências terríveis disso até hoje, mas foi um século que também deu ao mundo vários dos maiores poetas, escritores, pensadores, fotógrafos, cineastas. Foi um século riquíssimo, maravilhoso. Teve também a Revolução Industrial, para muitos foi uma coisa boa, para outros não. Para você tem o que você pensa sobre isso? Eu acho que a Revolução Industrial foi importante porque ela melhorou a qualidade de vida das pessoas com os avanços tecnológicos surgidos, mas a tecnologia sem a virtude, ela não serve para nada. Então, o nosso problema não é a tecnologia, é a falta de virtude no uso da tecnologia. E a virtude só vem com o cristianismo. E o cristianismo foi cada vez mais sendo denegrido e destruído
a partir das ideologias totalitárias que nasceram no final do século XIX. E isso, infelizmente, contaminou o século XX, né? Nós tivemos 2 grandes guerras, o surgimento do nazismo, do fascismo, do socialismo soviético, tudo no século XX. Então, essa contaminação aconteceu e a própria Revolução Industrial também se envolveu nesse processo sob certo aspecto. É verdade. Nós vamos tomar uma água agora e vamos voltar já com a segunda parte deste vídeo, e o Cristóvão vai continuar a dar essa aula de geopolítica, de política, de história para todos nós. Depois de uma aguinha gelada, nós estamos voltando aqui para a segunda parte deste programa especial que eu e o meu irmão querido, meu irmãozinho, meu amigo Cristóvão do Espírito Santo, que eu não canso de dizer, é o mais bem preparado, o mais brilhante pensador do estado de Goiás e um dos mais brilhantes do Brasil, eu não tenho dúvidas disso. É um homem que sabe tudo sobre questões da geopolítica, do globalismo, marxismo cultural, história, sobre os Estados Unidos da América e tantos outros assuntos. Por isso que eu sinto o maior orgulho de fazer o Encontro Marcado, que é esse quadro do canal Jean Paul Lopes, que é um programa descontraído, criado assim, de improviso, e é um tipo de programa que eu gosto muito. Essa é a segunda edição e nós estamos falando do ex-presidente norte-americano e do ex-ator Ronald Reagan, que para muitos é o melhor presidente da história dos Estados Unidos. Você pensa assim também, Cristóvão? Eu acho que ele, ao lado... Assim, se a gente puxar na história, eu gosto muito do Abraham Lincoln. Eu acho que ele foi um presidente num momento muito difícil dos Estados Unidos. E apesar de tudo, conseguiu manter o país ainda unido. Por pouco não houve uma secessão. Foi uma guerra terrível, né? Uma tragédia. Mas ele conseguiu, né, manter esse país unido com muita luta. Mas só para criar o debate, Cristóvão, para a gente não ficar também aqui um alisando o outro. Um presidente que sob o seu mandato deixa acontecer uma guerra civil que divide o país em 2, pode ser considerado um grande presidente? Não, eu acho que sim, porque na verdade não foi uma escolha dele a guerra, né? Você tinha... Porque uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a relação de Estados... Não foi uma escolha dele, não, mas... Sim, mas a relação dos Estados Unidos, dos estados, é quase de países independentes, até hoje. Os estados são muito autônomos, né? Conseguem legislar sobre matérias totalmente diferentes do que nós temos no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, os estados legislam em matéria penal, que não ocorre no Brasil, né? Cada estado tem um código penal. Então os estados são muito autônomos. Tendo essa autonomia, sempre existe o risco de uma secessão, de um estado entender que não depende mais do resto do país, não depende mais do outro estado, para se manter de forma autônoma. Então era um risco que era previsível de ocorrer, não acho que é culpa dele. Agora, você administrar uma guerra civil... Pode não ser culpa, mas é responsabilidade. Não, sim, mas ele administrou a guerra no mandato dele, não passou o problema para outro presidente. Ele cuidou da guerra no mandato dele e resolveu o problema no período que ele era presidente. Então, só por isso eu já tenho um mérito de ter resolvido a questão, dificílima. E foi um grande presidente sobre vários aspectos, né? O seu legado transcende a sua figura política. Você tem o Andrew Jackson também, que era um presidente extremamente patriota, né? Extremamente nacionalista, que eu acho que no caso dos Estados Unidos é importante para manter a unidade do país. Você tem o próprio Ronald Reagan, né? Que foi um grande presidente sobre vários aspectos. E eu colocaria o Donald Trump nesse rol também. Acho que o Donald Trump, independente do que se pense dele, para o americano, ele foi um presidente importante, de conquistas importantes. Foi um presidente que permitiu o menor desemprego entre negros, entre latinos em décadas. A questão da mulher, o emprego da mulher americana também foi garantido no seu mandato. Houve um boom econômico, né? O país retomou a sua liderança no mundo. Então, para o americano, foi um governo importante. Então, eu destacaria esses 4 presidentes, que são presidentes conservadores. Posso destacar um? Sim. Já que o nosso assunto aqui é cinema? Sim. É também cinema? É ligado ao cinema? Sim. Para mim, o maior presidente dos Estados Unidos foi o Bob Kennedy, porque namorou a Marilyn Monroe. Pois é. Se fosse só ela, né, Jean? Ele era mulherengo pra caramba. Era um democrata, mas era um democrata conservador, católico, né? Foi o primeiro presidente católico, salvo engano, da história americana. Tinha os seus valores, né, religiosos.
E era um conservador, o George Bush era um presidente conservador. Lembrando que essa questão do conservadorismo nos Estados Unidos mudou, né? Hoje o Partido Republicano, até ele, é menos conservador do que era nos anos 60 e 50. Hoje o Partido Democrata dos anos 50 e 60 é mais conservador que o Partido Republicano hoje. Então essa mudança ocorreu nos Estados Unidos, fruto também desse processo do marxismo cultural, né? Que nós já abordamos em vários programas do nosso canal. Mas eu fiz uma brincadeira aqui, e tratando-se de mulheres, para mim o grande mérito do Bob Kennedy não foi nem a Marilyn Monroe, foi a Jackie Onassis, que era uma mulher absolutamente linda. Lembrando que o Bob era o irmão dele, que também era mulherengo. O Bob o quê? Robert Kennedy, que foi assassinado também. Ah, sim. Então, a Jackie Onassis tem esse nome porque depois casou com o milionário grego Onassis, sim, né? Sim. Dono de um estaleiro, Aristóteles, um dos maiores estaleiros de fabricação de navios do mundo. E era uma mulher muito bonita, sem dúvida nenhuma, que estava ao lado dele quando ele tomou aquele balaço na testa. Sim. Crime covarde, né? Naquele crime muito covarde. absurdo. Mas foi uma brincadeira, claro, não ia perder aqui a oportunidade de brincar, porque o cinema tem toda essa nuance. O cinema norte-americano é algo tão profundo na cultura daquele país que está enraizado em praticamente tudo. Hoje mesmo, antes da gente fazer esse programa aqui, durante o almoço, que o Cristóvão chegou logo cedo aqui para a gente gravar os vídeos, almoçamos e agora já estamos gravando o encontro marcado. O assunto era cinema e nós falávamos de filmes antigos dos anos 50, 60 e filmes que mostravam claramente a cultura norte-americana. Eu gravei 4 filmes, aliás 3, o outro o Cristóvão já conhece, para ele assistir. 3 filmes que falam muito da cultura norte-americana, filmes antológicos. Fala os nomes aí, já. Um é o Shane, no Brasil tem o título de Os Brutos Também Amam, de 1953. Para mim, um dos maiores filmes da história do cinema em todos os tempos e qualquer tipo de cinema. O outro é o Shenandoah com Jamie Stewart, um filme de 65. Também um filme que fala, inclusive, sobre a Guerra Civil, sim, que a gente tratou dela aqui agora, né? Quando o Lincoln era presidente daquele país, estourou a Guerra Civil. O outro é o Cinema Paradiso. Esse não é um filme norte-americano, é um filme italiano, feito em 1988. Uma obra-prima total que faz uma homenagem, um tributo ao cinema de Hollywood. Inclusive, se não me engano, aparece o Reagan lá em alguma das cenas desse filme. Eu não tenho certeza, preciso revê-lo, já tem algum tempo que eu não o vejo. Mas ele aparece em uma das cenas, porque aparecem os grandes atores norte-americanos ali da época de ouro de Hollywood, os anos 30, anos 40. E é um filme que quem não assistiu tem que assistir. É daqueles filmes da frase, tantos filmes para você assistir antes de morrer. Esses 3 que eu falei, sobretudo Shane e Cinema Paradiso, é obrigatório, Cristóvão. Eu também quero acrescentar o seguinte, tão importante é também conhecer os discursos do Reagan. O Reagan era excelente nos discursos, até porque ele falava com sinceridade, ele era um conservador autêntico. Ele tem belíssimos discursos. Ele era bom de oratória, bom né? de oratória, uma oratória simples, objetiva, inteligente, como eu gosto, bem direta. Ele tem discursos memoráveis, né? E apesar de desculpa interromper, mas apesar de eu não conhecer a língua inglesa como você conhece, pelo contrário, não conheço nada, assim, não falo a língua, me parece que ele tinha um sotaque, uma pronúncia muito bonita. Muito bonita. Muito a bonita. Voz era voz de ator, né? Uma voz impostada, muito bonita. Ele era um bom tribuno. São discursos, quem quiser, e hoje está fácil. Você pega o discurso, traduz, né? Tem o Google Tradutor, você pode ter acesso ao discurso transcrito, tem vários. O que ele fala sobre liberdade é uma coisa maravilhosa. O Reagan tem um discurso, que se não me engano foi no Memorial Day, né? No Dia dos Veteranos, ele tem um discurso fantástico, em que ele fala sobre a liberdade, que a liberdade não se transmite geneticamente, né? A sua obrigação é lutar por ela naquela geração para transmitir à geração seguinte, porque ela está sempre ameaçada. E hoje, mais do que nunca, é um discurso pertinente. Quer dizer, o mundo está se trancando, né? Por medo, né, de uma enfermidade, está destruindo o Estado Democrático de Direito, destruindo as liberdades individuais. É um discurso mais que pertinente. Então eu recomendo que
que as pessoas voltem a ouvir o Reagan, voltem a conhecer os seus discursos, que são muito oportunos. E um homem destemido como ele, e não estou falando agora do ator que fazia filme de bang bang, de herói de guerra, não. Estou falando do homem real. Um homem destemido, um homem que enfrentou inimigos poderosíssimos. Com ele hoje, no comando, ali na Casa Branca, aconteceria o que tem acontecido, Cristóvão? De forma alguma, e nós tivemos uma experiência com Donald Trump. Independente do que se pense do Donald Trump, ele foi tão conservador quanto o Reagan, sob vários aspectos. Mas ele foi tão corajoso quanto? Acho que foi bastante corajoso. Não, eu tô dizendo tanto, porque ele, enquanto presidente dos Estados Unidos, aceitou algumas humilhações, como, por exemplo, ele ter sido escorraçado de uma rede social, presidente da nação mais poderosa do mundo, ainda apesar da ameaça chinesa, e ele não fez nada, Cristóvão. Não, vamos por etapas. Quando ocorreu esse problema da rede social, ele estava em campanha presidencial, aquela campanha delicadíssima. Não, foi pós-eleição. Ele já tinha sido. Mas já havia movimentos para censurar. Não, vários vídeos. Censura, ele já tinha sofrido Twitters censura. Dele foram cancelados. Isso, mas expulsar mas ele. Aí ele foi expulso quando souber que tinha sido derrotado. E ele derrotado, ele é um pato manco. Qualquer presidente nos Estados Unidos. Mas durante o seu mandato, antes da eleição, ele foi muito combativo. Por exemplo, em relação à China, ele enfrentou a China desde o mandato dele. Inclusive fez a China assinar um acordo comercial extremamente desvantajoso no início de 2019, não 2019, início de 2020. A China assinou a contragosto. Logo depois, coincidentemente, veio essa enfermidade e a China só nesse acordo perdia por ano 200 bilhões de dólares. Depois, é claro, o Biden, né, que é um preposto dos interesses chineses, passou por cima disso. Mas o Donald Trump, durante o seu mandato, foi extremamente combativo. Acho que foi corajoso, né, só que num cenário diferente do cenário da Guerra Fria, que foi o cenário que o Reagan enfrentou. O Donald Trump enfrentou uma guerra muito mais insidiosa, muito mais sutil, muito mais difícil, porque mesmo o Reagan não enfrentou um Estado tão aparelhado como o Trump enfrentou. Quer dizer, o Trump enfrentou um Estado aparelhado durante mais de 30 anos depois do Reagan, quase 40 anos de aparelhamento. Ficou mais difícil para ele, mas mesmo assim não se deixou intimidar por isso e promoveu várias ações nos Estados Unidos que enfrentavam o Deep State, enfrentavam os interesses chineses, né, com muita dedicação. Mas é claro, com as dificuldades que o Reagan também enfrentou, não vamos ser ingênuos que ele também teve as suas dificuldades no processo. Cristóvão, não estou querendo contestar e nem vou contestar o que você acabou de falar. Eu vou usar isso como um gancho para dizer algo. Os homens do século, até o século XX, não estou me referindo apenas do século XX, até o século XX, quando eram corajosos, destemidos, ou seja, homens de verdade, eles não aceitavam certas coisas. O mais corajoso dos homens hoje não chega perto do enfrentamento que aqueles homens tiveram no passado. E a guerra deles, a guerra do Reagan, por exemplo, era contra os soviéticos, a União Soviética poderosa, era contra gente os terroristas do Islã e tudo mais. Generais e presidentes norte-americanos enfrentaram Hitler, enfrentaram os japoneses que jogavam aviões com os pilotos dentro, né, os kamikazes, em cima de tanque americano ou de navio americano. Ou seja, o nível de coragem era outro. E aí você pega esse merdinha desse Zuckerberg, né? Zuckerberg do Facebook. Eu não sei nem o nome do Twitter, mas eu sei que o cara que comanda lá é aquele barbudinho que tomou um esculacho no Senado norte-americano. Você pega o outro bostinha como aquele, você pega os bostinhos do Google, o Reagan ia passar por cima dessa gente como passa por cima de formiga. Isso eu quero dizer, entendeu? Porque o nível de macheza daquela época era outro. Ou eu tô errado, Cristóvão? Se eu tô errado, você me desminta. Eu entendo a sua colocação, eu acho que ela é pertinente, né? Realmente era outro padrão de ser humano aqui dos anos 80, é muito Porque diferente. houve uma desconstrução ao longo das décadas, é onde eu quero chegar, da masculinidade, da força masculina. Existe um processo, e não é de hoje, de você tirar do homem que eu tô falando, o homem do sexo masculino, não estou falando do homem enquanto espécie animal.
do homem você tirar dele toda a sua força, inclusive de proteger as próprias mulheres e as crianças. Mas é bom lembrar que o Donald Trump é um homem do século XX. Então, muito do que ele fez é baseado nessa formação que ele tem do século XX. É um homem de quase mais de 70 anos. Ele já assumiu o mandato com mais de 70 anos. Então, ele é um homem do século XX. Agora, ele tem que navegar em águas diferentes das águas que o Reagan navegava. Quer dizer, o Reagan não tinha uma pressão de uma rede social, uma pressão midiática como o Trump enfrentou. O que o Trump enfrentou... O Reagan tinha pressão imenso. de bala. Não, sim. De bala. Sim, o Trump também tinha. Tanto é que o Trump varreu da face da terra o Estado Islâmico. Para mim foi um dos maiores gestos de coragem que ele teve. Quer dizer, o grupo mais temido... Que está de volta agora, né? Está se reconstruindo. Porque o Biden entregou 80 bilhões de dólares nas mãos do Talibã. E por baixo disso tem Estado Islâmico, tem Rússia, tem China se desenvolvendo. A base que os americanos ocupavam no Afeganistão foi entregue pelo Biden aos chineses, de mão beijada, uma base de bilhões de dólares. Quer dizer, a estrutura militar que o Talibã tem hoje, talvez 10 países no mundo tenham algo comparável. E foi isso que ele fez. Mas o Trump, durante o seu mandato, varreu o Estado Islâmico da face da terra, mesmo. Para mim já é o suficiente para dar uma medalha para ele. E foi bastante corajoso quando fez isso. Eu me lembro também uma vez que o Trump, quando houve o problema da Síria, e a Síria, se conta-se, né? Usou armas químicas na população civil, matou crianças, mulheres, idosos na cidade. Ele lançou, se não me engano, acho que foi 50 ou 100 mísseis Tomahawk dentro do território da Síria. Uma lição de força. Enquanto jantava com o Xi Jinping da China, lá em Mar-a-Lago, lá na Flórida, onde é a sua residência de veraneio. Ele jantava com ele e deu a ordem para lançar os mísseis, os Tomahawks na Síria. Então era um homem que demonstrava força. Não dá nem para comparar com esse pedaço de nada que está lá hoje, esse boneco que está lá hoje. Nem para boneco serve. Quando eu vejo, eu repito, eu não me lembro o nome do sujeito, nem faço questão de lembrar, que é o diretor lá do Twitter, o cara que comanda o Twitter, que usa uma barbinha, usa coque, né? Aquela figura sempre, um estereótipo, uma caricatura. E ele estava no Senado lá olhando, tomando um esculacho do senador. Como é que é o nome dele? Me fugiu agora. Ron Paul? Não, era aquele outro. O Ted Cruz. Ted Cruz, sim, o fantástico. Que é um grande senador do Texas. E ele tomando um esculacho dele e, ao mesmo tempo, com aquele olhar impassível de cinismo, de deboche, falou assim, cara, quem manda hoje no mundo, quem manda nos Estados, na América, somos nós, do Google, do Twitter, do Facebook, essa gente são conhecidas, essa gente que é conhecida como as Big Tech, né? Que são as grandes empresas de comunicação da informática. Eu não acredito que essa gente teria todo esse galo, toda essa empáfia perante um presidente como foi Ronald Reagan. O buraco era mais embaixo, o pau ia comer diferente, Cristóvão. Desculpa. Não, torço para que um dia isso se confirme de alguma forma. Pena que não é possível, né, voltar no tempo e trazer o Reagan de volta para administrar os Estados Unidos. Se fosse possível, adoraria. Agora, eu acho que o Trump, dentro do que é possível, né, do que é possível hoje, fez muito. E com grandes dificuldades. Hora nenhuma, eu estou contestando. Eu falei, eu não estou contestando o que o Trump fez, não estou contestando a coragem, o enfrentamento dele. Eu estou usando esse tema, que até fugiu do nosso tema, mas acaba, a gente quer um papo informal mesmo, faz parte, para dizer da diferença do que é o homem do século XX para o homem século XX para o homem do século XXI. E isso eu falo como um grito de socorro, porque a gente não pode permitir essa desconstrução que está em pleno andamento. Hoje, criar um rótulo chamado homem tóxico para poder enfraquecer o homem, para o homem ter vergonha de ser macho. Exatamente. A verdade é essa. Ser homem, concordo com você. Só para finalizar, eu quero acrescentar o seguinte. Não precisa nem ir muito longe, não precisa nem citar o Reagan e o Trump. Quer dizer, uma humanidade que aceita que um governador e um prefeito baixem um decreto para te impedir de trabalhar, de alimentar seus filhos, seja que pretexto for, e esse direito o Estado nunca teve, e não há uma reação à altura, cadê os homens desse mundo? Exatamente. E eu, como sou muito macho, vou fazer valer minha macheza e acabar com esse programa aqui. Porque realmente o tempo já está estourando, a gente chegou ao nosso final, mas a gente vai voltar com a outra edição do Encontro Marcado, falando de outros assuntos como esse, misturando assuntos, para tentar levar até você o melhor conteúdo. Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço.